Oi gente, tudo bem? Meu nome é Martina e esse vídeo vai ser um resumão da Antiguidade Oriental. A gente tem ali a região do Crescente Fértil, que é chamada assim porque ela tem o desenho de uma lua crescente e é uma região muito fértil por causa da quantidade de rios. Esses grandes rios propiciaram a agricultura e a agricultura é a base das primeiras comunidades que a gente tem. A região do Crescente Fértil abrange aquela parte entre os rios Tigre e Eufrates, que é a região da Mesopotâmia, que não tem só um povo, tem mais de um povo. A gente tem a região da Palestina, no Rio Jordão, principalmente os hebreus ali, e a Palestina é onde fica hoje Israel, olhando no mapa é Israel. Voltando aqui para a Mesopotâmia, é onde hoje é o Iraque. A gente tem no litoral do Mar Mediterrâneo a Fenícia, que é onde hoje é o Líbano, e no Rio Nilo a gente tem o Egito, que hoje é o Egito. Como estrutura política principal, as civilizações da Antiguidade Oriental têm principalmente uma centralização do poder. A gente tem a exceção dos Sumérios e dos Fenícios. Os Sumérios são lá da Mesopotâmia, que se organizavam em cidades-estado autônomas, então não tinha essa centralização do poder. Os regimes aqui são principalmente teocráticos, são monarquias despóticas de origem divina. Porque a gente está falando da Antiguidade Oriental, onde não tinha separação entre política, economia e religião, era tudo junto. Por exemplo, na Mesopotâmia, a pessoa que estava no poder era considerado um intermediário entre o povo e um deus. Já no Egito, a gente tem a interpretação de que o faraó é a encarnação do próprio Deus. Tá, como estrutura econômica, a gente tem a base agrícola. Depois a gente tem num segundo plano ali a pecuária. No entanto, os fenícios, por estarem no litoral do Mediterrâneo, não conseguiram desenvolver a agricultura tão bem, é água salgada. Mas eles viraram excelentes comerciantes e artesãos. As chamadas cheias dos rios, as cheias periódicas deles, fizeram com que essas sociedades fossem chamadas de civilizações hidráulicas ou de regadio, porque tudo ali era voltado às cheias periódicas. A gente tinha o período de plantar, de semear, o período de deixar os cultivos crescerem, o período da colheita e o período de descanso da terra. Mas toda a civilização girava em torno disso, do período que o rio está mais cheio ou não. Até quando não se estava focando no trabalho relacionado agrícola, estavam se fazendo grandes obras para aproveitar melhor essas cheias. Para isso, a gente tinha o chamado servidão coletiva. Existia escravidão, mas ela não era o principal aqui. Como é que era? O Estado se apropriava das terras e daí distribuía ela entre os servos e eles cultivavam essa terra e pagavam tributos. E esse excedente alimentava a nobreza, a elite e os trabalhadores que estavam trabalhando nas grandes obras. Assim, o Estado controlava toda a economia, é o chamado dirigismo estatal. E isso tudo ficou conhecido como o modo de produção asiático. A sociedade era de rígida diferenciação social. A gente tinha toda a questão do discurso religioso, então a religião ficava no centro de tudo. E por conta disso, as sociedades acabavam rigidamente estratificadas. Era muito difícil tu conseguir ter uma mobilidade social. Então, no topo a gente tinha o governante e a família dele. Um pouco abaixo a gente tinha nobres, sacerdotes, militares. Embaixo disso a gente tem os escribas. Depois a gente tem camponeses e artesãos, né? Então todo mundo que estava ali submetido à servidão coletiva. E por último a gente tem os escravos nessa pirâmide. Na Antiguidade Oriental, as sociedades eram extremamente machistas. Além disso, a gente tem na Mesopotâmia o Código de Hammurabi, que aqui é importante pela questão das leis escritas. A Antiguidade Oriental era politeísta. Além disso, como eu comentei, a religião ocupava um espaço central na vida de todo mundo. A gente tinha ali a explicação de fenômenos naturais por meio da religião.
Na Mesopotâmia, principalmente, a religião tinha uma relação muito forte com os fenômenos da natureza. E no Egito a gente tem inclusive animais sagrados e representações de deuses antropozoomórficas. Como eu já comentei anteriormente, o faraó era considerado a encarnação de um deus na Terra, o deus Horus. E daí a gente tem toda uma mitologia por trás, mas basicamente Horus se sacrificou pela humanidade para manter paz, harmonia e fertilidade nas terras do Egito. A gente tem ali em algum momento no Egito a tentativa de implantar o monoteísmo, só que não deu certo. O faraó Amenófis IV tentou implantar o monoteísmo porque os sacerdotes de um deus lá específico deles estavam ganhando muita força política. E ele queria implantar o monoteísmo com outro deus para tentar frear essa força do sacerdote. Só que não deu certo, porque todo mundo era politeísta e esse monoteísmo do nada não funcionou. Depois a gente vai ter com os hebreus a verdadeira implantação do monoteísmo. Eles são o verdadeiro povo que conseguiu criar ali um monoteísmo. Ao longo aqui dos próximos dias eu vou soltar mais específico de cada povo. Mas esse vídeo aqui foi um resumão da Antiguidade Oriental no geral. É isso!